Fala galera! Bom pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Gabriel e nesta aula vamos aprender sobre as razões trigonométricas, ok? Vamos começar aqui aprendendo o porquê da palavra trigonometria. Olha só, a palavra trigonometria tem origem grega e significa medidas de triângulos, tá bom? Por quê? Porque a palavra trígono se refere a triângulo e a palavra metria refere-se à medida. Portanto, vamos estudar o que? As medidas do triângulo. Trata-se do estudo das relações entre os lados e os ângulos de um triângulo, tá? Então, aqui nas razões trigonométricas, a gente vai fazer as relações entre o ângulo e os lados, tá bom? Lá no Teorema de Pitágoras, que foi um assunto já visto por nós, lá nós fazemos a relação somente dos lados, não existia ângulo, tá bom? Então, aqui nós temos ângulo e lado. Olha só, aqui nós temos um triângulo retângulo, tá? Onde aqui nós temos o ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus. Lembrando que ele aponta para o maior lado do triângulo, que ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados aqui que se encontram no ângulo de 90 graus são chamados de catetos, tá? Então aqui, ó, cateto, cateto. E esse maior lado é a hipotenusa, tá bom? Então vamos lá. Só que tem um detalhe. Aqui nas razões trigonométricas, nós vamos diferenciar os dois catetos. Lá no Teorema de Pitágoras, tanto faz qual era o cateto, não importava, porque os dois chamavam-se cateto. Aqui nós vamos diferenciar um do outro, tá bom? Porque aqui nas razões trigonométricas, eles precisam ser diferentes, tá bom? As razões trigonométricas são três. A primeira é chamada de seno, a gente vai utilizar a palavra abreviada sen, tá? A segunda razão trigonométrica é o cosseno, tá? A gente vai utilizar a palavra abreviada cos. E a terceira é a tangente. E vamos usar a palavra abreviada TG, tá bom? Então, ó, sen é de seno, cos é de cosseno e TG é de tangente, tá? Olha só, o lado oposto ao ângulo agudo, considerado como referência, é denominado cateto oposto. Seguinte, esse ângulo aqui, no triângulo retângulo, ele é o ângulo reto, nosso ângulo de 90 graus, tá bom? Assim como lá no Teorema de Pitágoras, a gente só pode utilizar Teorema de Pitágoras em triângulo retângulo, as razões trigonométricas também, elas só podem ser utilizadas em triângulos retângulos. Só que aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, ele é menor que 90 e esse outro aqui também é menor do que 90, só que eles podem modificar, tá? Eles podem variar os seus tamanhos. Por exemplo, se aqui é 90 e a soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180 graus, então se esse é 90, esses dois aqui somados tem que ser 90. Então, por exemplo, se esse aqui é 90, esse aqui for 30, esse aqui é 60, tá? Se esse aqui é 90, se esse aqui for 50, esse aqui em cima vai ser 40. Então esses dois ângulos aqui sempre serão menor do que 90, por isso que é chamado de ângulo agudo. Ângulo agudo é qualquer ângulo menor do que 90 graus, tá? Então olha só, o lado oposto ao ângulo agudo, porque sempre é assim, ó. Aqui nas razões trigonométricas, nós vamos tomar como referência um desses dois ângulos aqui. Se nós estivermos utilizando esse ângulo aqui, aí nós vamos analisar os dois catetos em relação a ele. Se o ângulo for aqui em cima, então vamos analisar os dois ângulos em relação ao ângulo lá em cima. Olha só. O lado oposto ao ângulo agudo, considerado como referência, é denominado cateto oposto, tá? Então, se o ângulo é esse aqui embaixo aqui, que eu estou chamando ele de alfa, então o lado que é oposto a ele, que é esse lado aqui, o cateto, na verdade, que é oposto ao ângulo alfa, ele é chamado de cateto oposto a alfa, ou seja, cateto oposto ao ângulo alfa, correto? O cateto que está sobre um dos lados do ângulo agudo considerado, né, ou seja, que é a nossa referência, é chamado de cateto adjacente, tá? Oposto, a gente sabe que é algo que está do lado oposto, né? Então, por exemplo, aqui, nosso ângulo alfa, que eu vou tomar ele como referência, isso daqui é um cateto, esse outro aqui também é cateto. Só que esse cateto aqui, ele está oposto ao ângulo alfa, ok. Agora o próximo cateto, ele é chamado de cateto adjacente. O significado da palavra adjacente é algo que está ao lado, que está próximo, tá? Junto, ou seja, está seu vizinho, próximo de você. Então, o cateto que está aqui, ó, junto ao ângulo, que no caso é esse cateto de baixo, ele é chamado de cateto adjacente, tá bom? E o lado maior, que é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, é a nossa hipotenusa. Então, o nosso cateto
adjacente e cateto oposto, ele vai ser em relação ao ângulo. Se for aqui embaixo, esse cateto ele é o oposto e esse aqui é o adjacente. Só que o nosso ângulo como referência pode ser aqui em cima. Então, se ele for aqui em cima, esse cateto aqui agora passa a ser o nosso cateto adjacente e esse aqui embaixo passa a ser o cateto oposto. E a hipotenusa sempre vai ser o 90 graus apontado para ela. Ou seja, o nosso cateto oposto, o nosso cateto adjacente, ele pode mudar de posição dependendo do ângulo. Se o ângulo for esse aqui, o cateto adjacente é esse, oposto é esse aqui. Se na questão o ângulo for esse aqui em cima, esse será o cateto adjacente e esse será o cateto oposto. Então eles podem inverter a posição, tá? Depende do ângulo. Se a posição é esse ou a de cima. Agora a hipotenusa sempre será a mesma, não vai modificar, tá bom? Então olha só, vamos analisar relação ao triângulo, né? Igual o nosso ângulo alfa aqui. O seno do ângulo alfa, né, a nossa primeira relação trigonométrica, sempre será o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então, ó, cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa será o valor do nosso seno do ângulo alfa, tá bom? Olha o cosseno do ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui. O cosseno sempre será o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então vou pegar, ó, o cateto adjacente ao ângulo alfa dividir pelo valor da hipotenusa, eu vou obter o cosseno do ângulo alfa. Olha só a tangente. A tangente sempre será cateto oposto dividido por cateto adjacente. Se você observar, as três relações são diferentes. Olha só, cateto oposto sobre hipotenusa, esse aqui cateto adjacente sobre hipotenusa e aqui cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então as três relações são diferentes, tá bom? Se o meu ângulo for aqui em cima, é a mesma coisa. Então, seno do ângulo B, cateto oposto dividido pela hipotenusa, seno do ângulo B não, ângulo beta, né? Perdão. Porque olha só, ângulo na matemática sempre ele é referenciado por letras gregas. Essa letra aqui não é A, é alfa, tá? Aqui, ó, ângulo alfa e ângulo beta, tá bom? Então, ó, alfa e beta. Então, ó, ângulo alfa, nós fizemos aqui as três relações trigonométricas e agora vamos fazer do ângulo beta, que é a mesma coisa, ó. Seno do ângulo beta, agora vai ser o cateto oposto, que é esse aqui de baixo, dividido pela hipotenusa que tá aqui. Aqui é cosseno, né? Vou modificar, ó. Cosseno do ângulo beta é o que? É o nosso cateto adjacente, que é esse aqui, ó, cateto adjacente ao ângulo beta, dividido pela hipotenusa. E a tangente ao ângulo beta será o cateto oposto, que é esse aqui de baixo, dividido pelo cateto adjacente. Pronto, sempre o seno é cateto oposto, dividido pela hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, e a tangente é cateto oposto, dividido por cateto adjacente. Resumindo, nós vamos utilizar a abreviatura. CO é cateto oposto, CA é cateto adjacente e H hipotenusa. Então olha só, seno de um ângulo alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de um ângulo alfa, esse alfa quer dizer um ângulo qualquer, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente de um ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá bom? Sempre vamos trabalhar dessa forma. Agora, vamos para os exemplos, né, sobre as nossas razões trigonométricas. Olha só, deixa eu comentar com vocês aqui primeiramente sobre o seno. Ó, num triângulo retângulo, a razão entre a medida do cateto oposto e o ângulo agudo e a medida, aliás, a razão entre a medida do cateto oposto a um ângulo agudo e a medida da hipotenusa é constante e ela é denominada seno desse ângulo. Quando você pega o cateto oposto e divide pela hipotenusa, o valor será sempre constante. Como assim? Seguinte, se o ângulo é de 30 graus, você pode pegar o triângulo de qualquer medida, sempre o seno vai ter o mesmo valor. Da mesma forma é o cosseno. Se você pegar o cateto adjacente de um ângulo e dividir pela hipotenusa, o valor será constante e ele é chamado de cosseno. Como assim? Se você pegar o ângulo de 30 graus, você pode pegar as medidas do triângulo, qualquer medida que você quiser no seu triângulo. Se o ângulo é de 30 graus, qualquer medida que ele tiver, o cosseno sempre será constante, tá? Nesse exemplo aqui eu vou mostrar para você a aplicação desse termo constante. E da mesma forma é a tangente. Se você aplicar cateto oposto dividido por cateto adjacente, a medida será constante referente a um mesmo ângulo, tá? E essa razão é chamada de
tangente. Olha só, aqui eu tenho, ó, 3 triângulos, ó, um menorzinho aqui, um outro médio e um outro maior aqui, tá? Então temos o triângulo maior, o médio e o menorzinho. O ângulo é o mesmo para os três. Eu vou pegar o ângulo alfa aqui, ó. Então esse ângulo alfa, vamos dizer que ele é, sei lá, 30 graus. Então ele é 30 graus tanto desse triângulo menorzinho, quanto desse triângulo médio e quanto do triângulo maior. Então ele é 30 graus para os três. Então vou fazer o seno e o cosseno desse ângulo alfa, tá? Olha só. Vamos supor que esse ângulo seja de 30 graus. Ele vai ser 30 graus aqui, né? Ele vai ser 30 graus aqui também. No caso aqui é cosseno, deixa eu ver aqui. Ó, aqui eu não modifiquei. Deixa eu mudar aqui rapidão, ó. Cateto adjacente, né? E aqui é cosseno, ó. Às vezes eu copio e esqueço de mudar, né? Mas vamos lá, ó. Cosseno e cosseno. Opa. Pronto, tá aí. E aqui, gente, o melhor. Calma aí. Eu tô fazendo, no caso aqui, deixa eu voltar aqui. Não tem nada errado aqui não, perdão. É porque eu tô fazendo os 3 triângulos. Então deixa eu voltar aqui, não tem nada de errado aqui não. Então, foi mal aí. Faz de conta que não teve esse erro não. Vamos lá. Olha só. Então vou fazer o seno do ângulo alfa do triângulozinho menorzinho aqui. O ângulo é esse, né? Então, o seno do triângulozinho menor é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então o cateto oposto dele aqui vale 3. A hipotenusa vale 7,8. Então vai ficar, ó, 3 dividido por 7,8, que vai dar 0,38. Agora eu vou pegar esse triângulo médio aqui, o ângulo é o mesmo. E se o ângulo é o mesmo, mas as medidas do triângulo aumentou. Então aqui embaixo, aqui agora, que é o nosso cateto, aliás, aqui ó, o cateto oposto é 5 e a hipotenusa passa agora a ser 13. Mas o ângulo continua o mesmo, o ângulo não mudou. Então o seno não vai mudar o resultado. Por quê? Porque agora o meu cateto oposto agora passa a ser 5. Certo? E a hipotenusa é 13, então dividir 5 por 13 vai dar o mesmo 0,38. Então o seu triângulo ele pode aumentar as medidas dele. Se o ângulo não mudar, o seno será o mesmo. O cosseno também será o mesmo e a tangente também será a mesma, tá bom? Aqui, agora eu vou fazer o triângulo maiorzão aqui, vou pegar o ângulo alfa da mesma forma. O ângulo alfa ele vale o mesmo valor tanto para o triângulo pequeno, para o médio e agora também para o triângulo grande, tá? Olha só, seno do ângulo alfa aqui vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, que agora vale 10, dividido pela hipotenusa, que agora vale 26. Então vai ficar seno desse ângulo aqui é igual a cateto oposto 10 dividido pela hipotenusa 26. Vai dar quanto? 0,38. Tá bom? Sempre, galera, seno e cosseno vai dar medidas 0, alguma coisa. Sempre vai dar valores menores do que 1. Sabe por quê? Porque no seno eu vou dividir o cateto oposto pela hipotenusa. No cosseno eu vou dividir cateto adjacente pela hipotenusa. Dos 3 lados do triângulo retângulo, a hipotenusa sempre é maior do que os catetos. Então sempre eu vou dividir um valor por um maior do que ele. Toda vez que você divide um número por um outro maior do que ele, o resultado vai dar 0, alguma coisa. Então sempre o seno e o cosseno, os resultados vão dar 0, alguma coisa. Sempre vai dar resultado menor do que 1. Se o resultado deu maior do que 1, você fez alguma coisa de errado. Ou melhor, alguma coisa de errado não está certa, né? Então algo de errado que você passou despercebido aconteceu aí. Então volta lá e analisa o que você fez de errado, tá bom? Então sempre o valor de seno e cosseno vai ser um valor 0, alguma coisa, ou seja, menor do que 1, porque sempre você vai dividir cateto por hipotenusa. A hipotenusa sempre é maior. E se a hipotenusa está na parte de baixo da divisão, dividir o número por um maior do que ele sempre vai dar 0, alguma coisa, correto? Agora vamos fazer aqui com o cosseno. Cosseno do ângulo alfa aqui, ó. Então o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então no primeiro triângulozinho menor, o ângulo é esse, é o mesmo. Vai ficar, ó, cateto adjacente 7,2 dividido por 7,8. Então olha só, deu 0,92. Ok? Agora eu vou fazer o cosseno do triângulo médio aqui, ó. Cateto adjacente ao ângulo alfa, o ângulo é o mesmo, não mudou. Então o cosseno também tem que dar o mesmo, tá? Então, ó, 12 cateto adjacente dividido pela hipotenusa 13, tá? Ó, 12 dividido por 13 é 0,92, mesmo resultado. O cosseno só vai mudar se você mudar o ângulo.
O seno também só vai mudar se você mudar o ângulo. E a tangente da mesma forma, tá bom? Agora, cosseno do triângulo maior vai ser o quê? O cateto adjacente, esse grandão aqui, 24, dividido pela hipotenusa, 26. Olha só, 24 dividido por 26 é exatamente 0,92. Então tá vendo que você pode aumentar as medidas do triângulo, mas se você não modificar o ângulo, o cosseno, o seno e a tangente não vai modificar, tá bom? Por isso que aqui foi dito, ó, que o seno, o cosseno e a tangente, ela é a mesma para o mesmo ângulo. Você pode, ó, se o ângulo é esse aqui, você pode fazer um triângulozinho menor, porque se aumentou aqui, a parte de baixo, aqui em cima vai aumentar e aqui também vai aumentar. As três medidas vão aumentar, só que elas aumentam proporcional. Então o seno, o cosseno e a tangente não vai modificar. Então o seno, o cosseno e a tangente só vai modificar se você mudar o ângulo, tá bom? E aqui por último nós temos a tangente. Tangente do ângulo alfa aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui, ó, do triângulozinho menor. Vai ser o quê? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, tá? 3 dividido por 0,2. Desculpa, por 7,2, perdão. Vai dar quanto? 0,42. E da mesma forma aqui, o triângulo médio vai ficar cateto oposto 5 dividido pelo cateto adjacente é 12, ou seja, 5 dividido por 12 vai dar quanto? 0,42. E o triângulo maior aqui, ó, nós temos, ó, cateto oposto 10 dividido pelo cateto adjacente, 24. Vai dar quanto? 0,42. Ou seja, mesmo resultado. Tá bom? Então, entender o que é seno de um ângulo é você pegar o cateto oposto do triângulo, dividir pela hipotenusa, tá? O que é cosseno de um ângulo? É você pegar cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. E o que é a tangente de um ângulo? É você pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Sempre em relação a um triângulo retângulo, tá bom? Vamos para exemplo prático. Como que as questões irá cobrar? Assim, ó. Calcule o valor de x. Olha só, o x está aqui. Nós temos um ângulo de 24 graus aqui e nós temos a medida da hipotenusa 10. Ou seja, nós temos a medida da hipotenusa e nós temos o cateto oposto. O exercício quer saber o valor de x. Ou seja, o valor de x é cateto oposto, o 10 é hipotenusa. Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, das minhas três relações aqui, ó, as minhas razões trigonométricas, qual dela que eu uso cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, vou trabalhar com seno do ângulo 24 graus, tá? Então, tá aqui, ó. Seno de alfa é igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. O seno foi dado pelo exercício, então ele vale 20, o ângulo, aliás, foi dado, então o ângulo vale 24 graus, certo? Então, seno de 24 graus é igual ao cateto oposto, que eu vou chamar agora de x, né, que é essa medida, dividido pela hipotenusa, que vale 10. O que eu faço aqui agora? Eu vou substituir o seno de 24 que foi dado pelo exercício, tá? Aqui, ó, seno de 24 é igual a 0,41, porque você não é obrigado a saber o seno, o cosseno e a tangente de todos os ângulos, tá bom? Então, o exercício forneceu pra gente 0,41. Então, agora você substitui aqui, ó, seno de 24 por 0,41. Agora, você tem aqui uma proporção, ou seja, vamos multiplicar cruzado. X vezes 1 aqui embaixo do 0,41 vai dar x. 0,41 vezes 10 vai dar quanto? 4,1. Portanto, o x vale 4,1, certo? Sempre que você tiver um ângulo e uma medida, você pode calcular outro lado do triângulo utilizando as razões trigonométricas. É impossível você usar teorema de Pitágoras aqui. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras, você precisa de dois lados do triângulo, você só tem um. Então não dá para usar teorema de Pitágoras, tá? Então o teorema de Pitágoras somente quando você tem duas medidas do lado do triângulo e pede para você calcular a que está faltando, tá bom? Agora, razões trigonométricas vai ser dado um lado e um ângulo e vai pedir para você calcular um outro lado do triângulo. Exemplo 2, olha só, calcule o valor de x. Agora o x está aqui embaixo, como cateto adjacente ao ângulo 40 e o 9 é a nossa hipotenusa. Então, ó, cosseno de 40 é igual a 0,77. Foi dado pelo exercício, porque nós não somos obrigados a saber de cor todos os cossenos, senos e tangentes de todos os ângulos, tá bom? Então vamos lá. Cosseno de... Porque, olha só, eu tenho hipotenusa e cateto adjacente. Qual relação trigonométrica que eu vou usar que tem cateto adjacente e hipotenusa? Somente o cosseno, porque as outras não dá para utilizar. Então, eu vou utilizar agora cosseno, tá? Por isso que o exercício me forneceu o cosseno de 40 graus aqui. Vamos lá. Cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que o meu ângulo é 40, então o cosseno de 40 é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Agora eu vou substituir. Cosseno de 40 é 0,77.
Cateto adjacente é o meu x, hipotenusa é 9. Da mesma forma, vou multiplicar cruzado aqui, vai ficar x vezes 1 aqui abaixo do 0,77, vai dar x. 0,77 vezes 9 vai dar 6,93. Portanto, essa medida aqui embaixo vale 6,93, tá? Último exemplo 3. Calcule o valor de x, tá? Olha o ângulo aqui em cima, tá? 40 graus. Essa medida aqui é o cateto adjacente e quer calcular o x, nosso cateto oposto. Qual relação que utiliza cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu tenho ângulo de 40, cateto adjacente 120, cateto oposto x. Então vamos lá. Tangente de alfa é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de 40, 0,84. Cateto oposto é o x. Cateto adjacente, 120. Multiplicando cruzado vai ficar x vezes 1 aqui embaixo é x. 0,84 vezes 120 vai dar 100,8. Pronto. Eu tenho as medidas do lado que está pedindo, utilizando o quê? Razões trigonométricas. Certo, galera? Essa foi nossa aula sobre razões trigonométricas. Espero que você tenha entendido e fui!